É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Pascal, o que significa dizer que nós estamos vivendo o tempo, a novena de Pentecoste, o aguardo da luz do Espírito Santo. É o 4º dia desta novena que começa na sexta-feira depois do 40º dia, o dia da Ascensão, que nós no Brasil celebramos ontem, mas já estamos nesta novena de Pentecostes, estamos pedindo esse dom do Espírito Santo. E é interessante que na primeira leitura que a liturgia nos apresenta hoje, que é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8, nos mostra o apóstolo Paulo que chega à cidade de Éfeso e naquele lugar encontra discípulos do Evangelho, discípulos de Cristo, e pergunta sobre eles, sobre o Espírito Santo, se eles tinham sido batizados no Espírito Santo, e eles dizem que nem sequer tinham escutado falar do Espírito Santo. E Paulo pergunta, mas com que batismo vocês foram batizados? E eles dizem terem sido batizados com o batismo de João. Mas é interessante isso, né? Nós nem sequer ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Esse Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, nós recebemos no dia do nosso batismo, ele nos habita interiormente. Mas pode ser que a gente viva como se ele fosse um desconhecido dentro da mesma casa que a gente também vive, como gente que vive no mesmo prédio e não conhece os vizinhos que ali estão. Assim também nós muitas vezes desconhecemos esse que nos habita, que é o hóspede da nossa alma, conforme a gente reza na antífona, ou melhor, na sequência do dia de Pentecostes. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude e a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. A liturgia hoje nos faz rezar dizendo desta forma: a Deus, nosso Pai. Que venha, ó Pai, que venha, ó Deus, a nós a força do Espírito Santo. Pedir a força do Espírito Santo é como se estivéssemos dizendo: dá-nos o dom da fortaleza. Esse dom que nos faz ser resistentes, esse dom que nos faz ser combatentes. Mas essa fortaleza é só para a gente entrar na luta contra os outros, na luta contra o mundo? Dizia um provérbio latino que não existe poder maior do que dominar a si mesmo. Mas é tão fácil também que a gente domine a nós mesmos. Então por isso a gente precisa do Espírito Santo, até para combater a nós próprios, para colocarmos a nossa vida em ordem, para ordenar a nossa vida. E na medida que a nossa vida fica ordenada, ela ganha beleza. O verbo grego que fala de ordem é o mesmo verbo que dá origem à palavra cosmos, que dá origem a essa palavra que chamamos de mundo, e cosmos nos faz a gente pensar em beleza. Portanto, existe ordem na nossa vida, não existe beleza na nossa vida quando a gente realmente se coloca sob essa força desse Espírito que, como diz a Sagrada Escritura, pairava sobre a terra, que era informe e que era vazia. Portanto, a gente pede que o Espírito Santo nos dê a sua força para quê? Para que realizemos fielmente a vontade de Deus. Força para realizar fielmente a vontade de Deus. E o que é que acontece se a gente realiza a vontade de Deus? É que a gente vai manifestar isso através de uma vida santa. Manifestar isso através de uma vida santa, em outras palavras, significa que a nossa vida vai ter coerência, a chamada coerência de vida.
Quando celebramos a festa da Ascensão no Brasil, começamos a rezar pela unidade dos cristãos. Cá no hemisfério norte, nós já fizemos isso nos dias anteriores ao dia 25 de janeiro, festa da conversão do apóstolo São Paulo. No Brasil, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, ela é celebrada durante esses dias da novena de Pentecostes, os dias anteriores à festa do Espírito Santo. E é interessante notar que a gente vai pedindo a Deus, né, a unidade dos cristãos, mas antes de recebermos essa graça de que os cristãos entre nós nos unamos, precisamos pedir a graça de que a nossa vida seja unida, de que a nossa vida ganhe coerência, de que haja unidade de vida. Por quê? Só vai haver unidade fora entre os cristãos se houver coerência interna na vida de cada crente, de cada um que abraça o Evangelho, de cada fiel que abraça a boa nova da conversão. Aí sim, a partir disso, a vida da gente vai espelhar uma coerência que já a gente carrega dentro. Aí vai ser fácil a gente conseguir essa coerência externa. Portanto, vida santa significa vida coerente. Vida de acordo com o que Jesus diz, vida de acordo com aquilo que Jesus ensina. O texto do Evangelho é o de João, no capítulo 16, versículos de 29 a 33. Estamos com Jesus no cenáculo, ouvindo as suas palavras de despedida. E eu dizia, né, que durante essa semana nós rezamos pela unidade dos cristãos, e é interessante porque a partir também desta semana nós vamos começar a escutar a partir de amanhã o capítulo 17 do Evangelho segundo São João, que é a oração sacerdotal de Jesus, oração na qual ele pede pela unidade dos cristãos. Então temos essa coerência litúrgica de rezarmos nessa semana pela unidade dos cristãos, como o próprio Jesus reza, não é, pelos seus discípulos, por nós, as suas discípulas e discípulos que continuamos na história o caminho de acolhida ao Evangelho. Portanto, se conclui hoje a escuta destas palavras de Jesus no cenáculo, esse discurso de adeus e de despedida, aquilo que Jesus falava para os seus discípulos. A partir de amanhã a gente vai escutar o que é que Jesus dizia ao Pai. É muito interessante isso, porque a gente participa de um alto momento de intimidade de Jesus. Porque os discípulos, vendo Jesus que orava uma certa feita, né, diz-nos Lucas que eles dizem: Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou os discípulos. E nós recebemos a oração do Pai Nosso. Mas o capítulo 17 de João é um conteúdo muito longo, denso, belo, de uma oração sacerdotal de Jesus. Essa oração que ele age como sacerdote, mediador entre Deus e nós, a humanidade. Então, entrar no mistério dessa intimidade de Jesus é muito importante, porque se a gente quer uma coerência de vida, a gente tem que ver como é que Jesus tinha essa coerência, tinha essa unidade entre ele e o Pai. Então, na medida que há essa unidade, se espelha também no mundo a unidade que nós tanto desejamos como cristãs e como cristãos. Então escutemos essa palavra do Evangelho de hoje, João 16, de 29 a 33, essas palavras de adeus e de despedida de Jesus. Então os discípulos disseram para Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas figuras. Quase que nessas palavras dos discípulos estavam como quase dizendo assim: se a gente não tinha entendido até agora, foi por causa do teu método, foi por causa da forma que tu ensinaste, ficas aí falando usando essas figuras, como é que a gente pode entender? Na verdade não era isso, porque até as figuras que Jesus usava, elas ajudam na nossa compreensão. Mas tudo bem, eles agora quase que atribuem para Jesus a culpa da incredulidade deles, da dificuldade de eles compreenderem. Aí eles dizem: agora sabemos que conheces tudo e não precisa que alguém te interrogue. Eles que, como vimos um pouco antes no Evangelho, tinham vontade de querer fazer interrogação e se seguravam. Jesus disse para eles: vocês não fazem nenhuma pergunta, eu estou dizendo que vou voltar para o Pai. E agora como que eles tomam defesa de todas essas coisas, dizendo: porque agora falas claramente, não é preciso que ninguém te faça pergunta. E dizem: por isto cremos que vieste da parte de Deus. Estão dizendo que eles creem, estão dizendo que agora sim eles conseguiram chegar a uma clareza porque Jesus usou as palavras adequadas. Gente,
Dizer que a gente acredita, a gente volta àquele tema que nós falávamos antes. Isso tem consequências na vida da gente, porque a vida da gente deve ter uma consequência, uma coerência, uma unidade entre aquilo que a gente crê, aquilo que a gente pensa, e aquilo que a gente sente, e aquilo que a gente realiza, e aquilo que a gente faz. E o que Jesus vai demonstrar para eles é que justamente existe uma contradição entre o que eles dizem que creem e como é que eles vão agir de agora em diante. Não é o que acontece conosco, que somos cristãs e cristãos, e por isso nós estamos rezando pela unidade entre os cristãos, porque justamente é uma incoerência. Nós dizemos que acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma comunhão de amor, e de repente entre a gente, no mundo, a gente não notar os sinais da evidência daquilo que a gente diz crer, aquilo que a gente entregou o coração da gente. Então, a gente não está espelhando por aquilo, como nós dissemos na oração, por uma vida santa, por uma vida coerente, o que nós dizemos professar na fé. Nós acabamos de celebrar a festa da Ascensão, o que significa dizer que estamos chegando à conclusão do tempo da Páscoa, a 7ª semana. O 7 significa um número simbólico que quer dizer plenitude. Mas será que realmente a gente chegou à plenitude do que significa crer, acolher e aceitar a ressurreição de Jesus na nossa vida? A nossa vida está espelhando isso. Os discípulos dizem que agora nós não precisamos fazer pergunta, agora nós já entendemos tudo. Será que de verdade a gente pode dizer isso? Olha o que é que Jesus vai dizer para eles. Jesus respondeu: credes agora? Como quem está dizendo, mas poderiam já ter acreditado antes. Eu já ensinei isso há muito mais tempo. Por que é que vocês não acreditam? Mas Jesus diz, bom, vocês estão afirmando que agora creem? Eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis, cada um para o seu lado. Jesus anuncia, portanto, essa dispersão dos discípulos. Nós até hoje também estamos assim, um pouco dispersos, né? Existe uma dispersão que é positiva. A igreja que está dispersa, espalhada, presente em toda a terra, anunciando o Evangelho. Isto é uma coisa boa, significa ação missionária. Mas existe uma outra dispersão que é incoerência, uma dispersão que é falta de unidade, falta de integridade. E essa dispersão não é boa. E essa dispersão precisa ser convertida, precisa ser transformada. Jesus adverte para os seus discípulos: vos dispersareis, sim, porque dali a algumas horas os discípulos iriam fugir, não estariam ao lado de Jesus. Eles que estavam afirmando agora que acreditavam. E cada um iria para o seu lado. Jesus diz: me deixareis só. Porém, Jesus diz: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Há um ditado que a gente diz que é melhor estar só do que mal acompanhado, não é verdade? Pois bem, Jesus tinha uma companhia que não deixava jamais Jesus. É a companhia do seu Pai. E nesta companhia ele podia estar seguro. E nesta companhia ele podia estar tranquilo. E é esta companhia também que ele quer que a gente possa experimentar. A companhia do Pai que está sempre com a gente. Assim como no mistério da Ascensão Jesus não abandona a gente, estarei sempre convosco, assim também o Pai de Jesus permanece sempre conosco. Jesus diz: disse-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Hoje o Senhor nos convida também a vencer o mundo. Hoje o Senhor nos convida a vencer a incoerência. Hoje o Senhor nos convida a essa unidade de vida, a essa unidade interna, a essa unidade do nosso coração. Que no dia de hoje, pela nossa oração, pela nossa busca de responder ao Evangelho, com a ajuda da graça de Deus, a gente possa encontrar essa paz que Jesus diz que nele a gente pode ter. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre.
Gente querida, uma boa semana para todos nós, uma boa semana para você. Obrigado a você que acompanhou essa nossa live até aqui, ao vivo, né? Quem está enfrentando aí essa madrugada brasileira, ou quem está por aqui na Europa, nesse horário nosso, acompanhando esta transmissão. Meu abraço vai aqui para Vinícius e para Genilza Lisboa, para Sandra Valente. Um abraço para vocês. É preciso valentia, né, para enfrentar realmente esse horário e participar ao vivo. Que o Senhor nos conceda o dom da fortaleza, esse dom da resistência, esse dom de que nos faz ser coerentes com aquilo que a gente acredita, mesmo que tenhamos que pagar um alto preço. Você que vai acompanhar essa live ao longo desse dia, curta, comente, encaminhe. Eu vou salvar a live aqui, depois eu vou colocar lá no meu canal Padre José Raimundo Escutando a Palavra, também nas nossas páginas do Facebook. Fiquem com Deus, uma boa semana.